Olá, turma! Eu sou o professor Arteiro, seu professor de teatro. E tenho uma pergunta para você. Você sabe como surgiu o teatro no mundo? Se você pensa que o teatro nasceu na Grécia Antiga, irá aprender muito mais coisas do que imagina na aula de hoje. Quer se divertir aprendendo? O sinal já vai tocar! Muito bem! Vamos fazer a chamada! Presente, professor! Calma, Jorginho! Eu ainda nem havia começado! Nossa! Na aula passada, apenas o Jorginho estava matriculado. E agora vejam quantos estudantes presentes! Que orgulho dessa turma! E se você que ainda não é inscrito quer que seu nome esteja aqui na minha chamada, basta se inscrever aqui no canal e comentar aqui embaixo presente! E aos devidamente matriculados, continuem aplicados, assistindo todas as aulas do professor Arteiro. E se você tiver alguma dúvida sobre os conteúdos que aprendemos aqui no canal, é só comentar aqui embaixo que o professor Arteiro responde. Muito bem! Na aula passada, nós vimos que o teatro, além de arte, é também uma linguagem. E linguagem é tudo aquilo que comunica ou expressa algo. Mas você sabia que o teatro foi uma das primeiras formas de linguagem que o ser humano utilizou para se comunicar? Sim! A história conta que há mais de 600 mil anos atrás, no período paleolítico, o ser humano começou a descobrir o mundo à sua volta. Descobriu o poder do fogo, da chuva, do sol e da sua inteligência. À medida que o ser humano adquiria conhecimento sobre o mundo, descobria também quais eram suas necessidades, como por exemplo a alimentação. É importante lembrar que este mundo era muito diferente de como o conhecemos hoje. Não existiam supermercados, padarias e para se alimentar era preciso caçar. Não existiam celulares, notebooks e nem energia elétrica. Acredita-se que não existia linguagem verbal, que é aquela que vimos na semana passada, que pode ser falada ou escrita. Mas, professor, isso quer dizer que o ser humano naquele tempo ainda não sabia falar? Exatamente! A comunicação nem sempre existiu. Você consegue imaginar o mundo sem tudo que conhecemos hoje? Apenas o ser humano e a natureza. Eu adoro ter celular e jogos eletrônicos, mas eu acho que a natureza devia ser muito linda naquele tempo. Certamente, Jorginho, certamente. E foi observando a perfeição da natureza que o ser humano daquele período descobriu uma forma de se comunicar a partir da imitação. Imitação? Sim, imitação. As pessoas da pré-história observavam como os animais se movimentavam e reproduziam seus movimentos.
observavam como era a chuva e imitavam suas gotas caindo ao chão. E assim perceberam que poderiam se comunicar a partir de gestos e movimentos. Como a mímica! Perfeito, Jorginho! Muito bem! Exatamente como a mímica. A partir da imitação, o ser humano começou a se comunicar entre si. E além da expressão através dos gestos, o ser humano pré-histórico descobriu que poderia se comunicar também através de pinturas e desenhos nas paredes das cavernas, as chamadas pinturas rupestres. Também descobriu a escultura, a dança e a música. A partir dessas descobertas todas, o ser humano criou os seus primeiros rituais. Mas o que são rituais? Vejamos o que diz o dicionário. Rituais. Reunião das ações, das práticas, dos ritos que compõem uma cerimônia, religiosa ou não. Ou seja, ritual é o conjunto das práticas, tradições, costumes ou normas. Existem muitos rituais que acontecem à nossa volta. Por exemplo, o casamento, que é um ritual bastante conhecido. Ou então, as festas juninas. E podemos citar também as comemorações do aniversário de alguém. Parabéns pra você. É sempre importante lembrar que diferentes culturas realizam diferentes rituais. Mas seguindo, o ser humano da pré-história realizava muitos rituais. Para pedir chuva, para adorar o fogo e até para ensinar aos mais jovens. Os chamados rituais de iniciação. Mas, professor, como assim educar os mais jovens? Quando você era pequeno, seus pais lhe ensinaram a andar, a falar, a fazer xixi e cocô no lugar correto. E eles te ensinaram tudo isso através da fala. Nos rituais de iniciação acontecia igualzinho. Mas como as pessoas daquela época ainda não haviam descoberto a linguagem oral, ensinavam tudo isso através da mímica. Ah, entendi! Imagina que engraçado as mímicas deles ensinando as criancinhas a fazer. Jorginho, Mas o senhor também falou. já chega! Desculpa, professor. Como eu estava dizendo, acredita-se que esses rituais que utilizavam música, dança e teatro foram realizados por diferentes povos e culturas ao redor do mundo. Então, acredita-se que as 4 artes que conhecemos hoje, dança, música, teatro e artes visuais, tenham surgido no mundo mais ou menos ao mesmo tempo. Diante dessas informações, podemos observar que as artes são essenciais para o ser humano e surgiram no mundo para suprir as suas necessidades. O mundo sem arte seria tão sem graça. Exato, Jorginho. Nós não sabemos viver sem arte. E agora, uma questão muito importante. É bastante comum associarmos o nascimento do teatro à Grécia Antiga. Mas como podemos observar, muito tempo antes da civilização grega existir, outras tantas culturas ao redor do mundo utilizavam a linguagem teatral para se comunicar e realizar os seus rituais.
Existem registros sobre manifestações teatrais que utilizavam a expressão corporal, os gestos e os movimentos, muito tempo antes da Grécia Antiga. Na Península da Malásia, no Egito Antigo, na Índia, na China, na África e em outros tantos lugares do planeta. Agora, recapitulando. Na aula de hoje, nós vimos que o teatro surgiu no mundo a partir da necessidade do ser humano em se comunicar, já que não existia a linguagem falada. Essa comunicação foi apreendida pela observação da natureza e da representação dela, através da imitação de animais e situações da vida. Aprendemos que os rituais de iniciação eram a forma de ensinar aos mais jovens sobre o mundo e a vida. E tudo era ensinado através de gestos e movimentos, ou como conhecemos popularmente, a chamada mímica. E aprendemos também que diferentes civilizações ao redor do mundo realizavam seus rituais com música, dança e teatro desde a pré-história. Mas não se preocupem, nossa aula ainda não terminou. Aqui também vamos aprender praticando. É com muito prazer que apresento a vocês o primeiro jogo teatral do canal do Professor Arteiro. Mas antes de começarmos, aqui vai uma questão muito importante. Quando vamos realizar um exercício teatral, precisamos movimentar o corpo todo. E para isso, é necessário que estejamos vestidos adequadamente. Ou seja, nada de jeans. Então, para este jogo nós vamos precisar de roupas confortáveis ou roupas de trabalho, que não são essas daqui. Vamos resolver. Esse jogo deve ser jogado em duplas. Opa! Uba! Agora sim! Esse jogo se chama O Espelho! E parece bem fácil, mas tem que prestar muita atenção. Vou explicar. Uma das pessoas irá realizar movimentos com os braços, com as pernas e com o rosto. A outra pessoa será o espelho e terá que reproduzir estes movimentos, observando e imitando. Igualzinho como as pessoas da pré-história faziam. Vamos exemplificar. Preparado? Muito bem! É interessante que a velocidade e a intensidade dos movimentos sejam alternadas durante o jogo. Por exemplo, mas não complique demais. Colabore com o seu colega. O jogo só será legal se as duas pessoas se saírem bem. Muito bem, agora é a hora de inverter os papéis. Quem havia realizado movimentos será agora o espelho e vice-versa. Oba, minha vez! Muito bem,
Agora eu vou jogar com vocês. Preparados? Então lá vai! Muito bem! Perfeito! Agora que vocês já aprenderam, podem ensinar para outras pessoas e jogar aí na sua casa. Perdão, pessoal. Desculpa, só um momentinho. Oi, vó. Oi, vó, alô, tudo bom, vó? Sim. Não, é que, vó, eu tô no meio da minha aula agora. Eu posso te retornar Sim, vó, sim. Sim, vó, eu estou me cuidando, sim, eu estou... eu tô lavando bem as mãos, vó. Sim, pode deixar, não se preocupe. Não, eu não estou saindo de casa, vó. Pode ficar tranquilo. Eu vou retornar pra senhora depois, pode ser, porque eu tô no meio da... Tá bom, muito obrigado. Beijo, tchau, vó, beijo. Me desculpem, pessoal. A minha vozinha, ela fica preocupada. E por falar nisso, vocês estão se cuidando? Espero que não estejam saindo de casa, hein? Muito bem. A nossa aula fica por aqui. Mas antes, eu quero propor um desafio. Vamos ver quem vai adivinhar a mensagem que eu irei comunicar agora. Quem adivinhar, deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos ver quantos irão decifrar este enigma. Muito bem, preparados? Então, lá vai. Eu acho que eu já adivinhei. Já vou comentar aqui embaixo. Tchau, professor!